Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do segundo exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o nosso amigo visitante, Ciro, a fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todas e a todas, os presentes e os que vão assistir depois através da internet. Vou ler o texto que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Então, li até o versículo de número 12. Okay? Obrigado. Convido o vereador, segundo secretário, Anderson Cardoso, a fazer a leitura das matérias dessa noite. Boa noite a todos. Leitura das correspondências. Correspondência IBGE, ofício número 23 de 2018. Pinhais, 30 de maio de 2018. Estimado membro de Campina Grande do Sul, finalizando os trabalhos do Censo Agro 2017, o IBGE convida Vossa Senhoria para a reunião de encerramento da Comissão Municipal de Geografia e Estatística de Campina Grande do Sul. Na terceira e última reunião ordinária da comissão, serão divulgados os resultados preliminares no Censo Agropecuário de 2017, no seu município, e, portanto, gostaríamos de contar com a sua valiosa presença nessa importante etapa de conclusão dos trabalhos do IBGE. A reunião de encerramento da comissão será realizada no dia 7/6/2018, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, situada na Praça Bento Munhoz de Rocha, número 34 Centro. Desde já agradecemos a colaboração na realização do Censo Agro 2017 no município. O coordenador da subárea de Pinhais, Rogério Gonçalves Alves. Leitura do cronograma da Comissão Especial de Reforma da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. O cronograma ele inicia no dia 6/6/2018, primeira parte, 30 horas no mês de junho. O cronograma de treinamento é de 100 horas iniciais, dispostos entre o dia 6 e 7 de junho. Posteriormente, nas datas 12 e 14 de junho, nas datas 26 e 28 de junho, nas datas 3 e 5 de julho, nas datas 10, 11 e 12 de julho, nas datas 7 e 9 de agosto, 21 e 23 de agosto, e nas datas de 4 e 6 de setembro, que estão com seus devidos temas em cada data locados na casa. Quem tiver o interesse de acompanhamento da discussão da lei orgânica e do regimento interno da casa, ele iniciará com a discussão no dia 6 de junho. O cronograma será fixado no edital da casa. Leitura de requerimento. Requerimento de informação 140 de 2018 dos vereadores Sérgio Cavani, Anderson Cardoso e Vinícius Ferreira.
solicitando informações quanto à obra de reforma e ampliação do terminal de ônibus do Jardim Paulista, Ari Alves Bandeira. Justificativa. Tendo acompanhado as obras há alguns dias, não se encontram funcionários trabalhando no local. Ressalto também a necessidade de se fazer readequações do projeto quanto à acessibilidade e entrada do terminal. Desta forma, requer informações e previsões para a conclusão da obra, a fim de esclarecer a comunidade local. Emenda aditiva do número 1 de 2018 ao substitutivo geral do projeto de lei número 21 de 2018 do Poder Legislativo, que tramita nesta Casa sob o mesmo número. Súmula renumera o parágrafo único do artigo 1º e adiciona o segundo parágrafo no mesmo dispositivo do substitutivo geral, apresentado em relação à propositura inicial, que dispõe sobre a criação de programa de educação específica de prevenção ao fumo, álcool e drogas, a ser executado em todas as escolas da rede municipal do ensino de Campina Grande do Sul, dos vereadores Anderson Cardoso e Vinícius Ferreira. Renumera o parágrafo único do artigo 1º do substitutivo geral apresentado em relação à propositura inicial, acrescentando o mesmo artigo no parágrafo 2º, com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O programa poderá ser estendido às escolas particulares e da rede estadual do ensino situadas no município de Campina Grande do Sul, desde que haja disponibilidade para a execução do projeto e requerimento formal da instituição interessada, que deverá ser dirigido à coordenação do programa. Justificativa. Os objetivos perseguidos pela criação do programa de que trata a propositura são extremamente importantes nos dias atuais e, por certo, trarão benefícios que merecem ser levados aos alunos das escolas particulares ou da rede estadual situadas no município. Não se trata de obrigação a ser imposta às referidas instituições, pois a participação do programa dependerá da disponibilidade e requerimento das escolas interessadas. Campina Grande do Sul, 30 de maio de 2018. Substitutivo geral ao projeto de lei número 8, de 1º de março de 2018, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância no transporte coletivo público no âmbito de Campina Grande do Sul. Esse é um substitutivo ao projeto de lei dos vereadores Anderson Cardoso, Vinícius Ferreira, Felipe Veiga, Geraldo de Souza e Cleverson Antônio Dalprá. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os veículos de transporte coletivo, ônibus, que possuem rotas no município de Campina Grande do Sul, devem possuir sistema de vigilância com câmeras de monitoramento com captação, registro e gravação de imagens internas dos veículos. Parágrafo 1º. Todos os veículos a serem adquiridos para compor a frota devem possuir o sistema de vigilância com câmeras de monitoramento. Parágrafo 2º. As concessionárias de serviço público de transporte coletivo têm o prazo de 18 meses a partir da publicação dessa lei para instalar o sistema de vigilância com câmeras de monitoramento na frota atual. Parágrafo 3º. Os novos contratos firmados com a administração pública municipal deverão consignar a obrigatoriedade da instalação do sistema de vigilância com câmeras de monitoramento com captação, registro e gravação de imagens internas dos veículos. Artigo 2º. O sistema de monitoramento de que trata o artigo anterior se destina exclusivamente à preservação da segurança, à prevenção de furtos, roubos, atos de vandalismo, depredação, violência, utilização inadequada ou indevida e outros que ponham em risco a segurança dos usuários e funcionários do sistema de transporte público. Artigo 3º. Os equipamentos de imagens terão resolução suficiente, ferramenta tipo zoom e opção de impressão com o intuito de identificação dos presentes, a fim de permitir a identificação fisionômica de pessoas presentes no sistema monitorado. Parágrafo único. O referido sistema deverá contar com pelo menos um sistema de transmissão de imagens com a possibilidade de gravação das mesmas. Artigo 4º. É obrigatória a fixação de aviso informando a existência de monitoramento por meio de câmeras de vídeo no local. Artigo 5º. As imagens produzidas e armazenadas pelo sistema de que trata esta lei são de propriedade do município e não poderão ser exibidas ou disponibilizadas a terceiros, exceto por meio de requisição formal em caso de investigação policial ou para instrução de processo administrativo ou judicial. Artigo 6º.
As imagens produzidas e armazenadas pelo sistema de que trata esta lei são de responsabilidade da empresa concessionária e serão arquivadas por um período mínimo de 12 meses. Artigo 7º. As despesas com a implantação das câmeras de vídeo nos transportes coletivos correrão por conta das empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 30 de maio de 2018. Justificativa do substituto. Após leitura do projeto de lei número 8 de 2018, na sessão do dia 26/3 de 2018, verificou-se a necessidade de promover algumas alterações imprescindíveis. Para tanto, utilizou-se da presente proposição da espécie substitutivo geral, com fundamento no artigo 140, inciso 2, do Regimento Interno desta Casa de Leis. Quanto aos demais aspectos do projeto, reforça-se a justificativa apresentada no projeto original, o qual segue no âmbito deste projeto, e já lido nesta casa. Passamos à apreciação das atas. Ata da 13ª sessão ordinária. Está em discussão. Votação. Ata aprovada. Ata da 18ª sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 19ª sessão extraordinária. Em discussão. Votação. Ata aprovada. Passamos à ordem do dia. Os vereadores Sérgio Cavanha, Anderson Cardoso, Felipe Veiga e Vinícius Ferreira solicitam autorização do plenário para a sessão solene de homenagem aos atletas do município na data de 28 de junho, às 19 horas. Então, conforme o regimento, estamos solicitando ao plenário autorização para a realização de sessão solene. É um dia de quinta-feira, né, Vinícius? Está em discussão. Votação. Obrigado, senhores. Pedido aprovado. Conforme o regimento, a mesa diretiva abre prazo de 3 sessões ordinárias para emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Então, hoje é a primeira sessão, teremos mais 2 e, a partir dali, faremos a primeira apreciação do projeto do Poder Executivo já com as emendas apresentadas, se assim for. Pedido de urgência. Ofício 240/2018. Excelentíssimo senhor presidente Sérgio Cavagna. Cumprimentando cordialmente, encaminho anexo ao projeto de lei número 25 de 2018, que institui o tributo de contribuição de melhoria decorrente das obras públicas que especifica para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência. Então, neste momento, faremos a apreciação do ofício. Registro aos senhores que as comissões já analisaram o projeto e ele já está liberado para o plenário apreciar, que é o que faremos já na sequência. Então, conforme o regimento, precisamos votar o pedido de urgência. Então, está em votação o pedido de urgência ao projeto de lei 25/2018. Vereadores concordam, permaneça como estão. Obrigado, senhores, por pedido aprovado. Agora, então, faremos a apreciação do projeto de lei 25, que recebeu a numeração 39 na Câmara. Como temos alguns visitantes, então vou explanar um pouquinho sobre o projeto. Esse projeto ele determina algumas regras e permite a cobrança de contribuição de melhoria em algumas ruas que devem receber o benefício da pavimentação. Então, eu vou encontrar aqui no projeto o nome das ruas que serão beneficiadas com este projeto. Então, lá no artigo 1º, fica instituído o tributo de contribuição de melhoria decorrente da pavimentação de vias urbanas,
com execução de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, subbase de saibro e rachão, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio em paver e CBUQ, ciclovia, rampas para PNE, paisagismo, sinalização vertical e horizontal e demais obras que se fizerem necessárias no seguinte bairro e rua que compreende a zona beneficiada. Então, número 1, bairro Jardim Senhora das Graças, letra A, Rua Constantino Ferrarini, no trecho compreendido entre a Avenida Anibale Ferrarini e Rua Amâncio Antônio Ferrarini. Então, este projeto contempla esta rua lá do Jardim Senhora das Graças. Está em primeira discussão. Votação. Projeto de Lei 25/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Projeto de Lei 26/2018. Também veio acompanhado do ofício 260/2018, o qual solicita trâmite em regime de urgência nesta casa. Está em apreciação o ofício 260, que trata da urgência. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Pedido de urgência aprovado. Da mesma forma, também o projeto de lei 26 tramitou pelas comissões na semana anterior, recebeu parecer favorável e praticamente com o mesmo cabeçalho do projeto anterior, este projeto vem beneficiar, número 1, bairro Jardim Senhora das Graças, letra A, Rua Atanasio Correia, entre a Avenida Anibale Ferrarini e Rua Valdir Marles Bastos. Número 2, bairro Eugênia Maria, letra A, Rua Juarez Bernardi, entre a Rua Sebastião Leandro Rocha e Rua Abdon Rosa. Número 3, bairro Moradias Timbu, letra A, Rua Bortolo Trevisan, entre a Rua Henrique Florentin Appel e Rua Newton Luiz Bernardi. Letra B, Rua Ernesto Ferreira, entre a Rua Celestino Ferrarini até o final. Número 4, bairro Jardim Santa Rosa. Letra A, Rua Camilo Stenfeld, entre as ruas João Mange e Rua Darvil José Caron. Letra B, Rua Ubaldino Gonçalves dos Santos, entre a Rua João Mange e Rua Darvil José Caron. Letra C, Rua Stanislau Zielonca, entre a Rua João Mange e Rua Darvil José Caron. Número 5, bairro Jardim Santa Rita de Cássia. Letra A, Rua 7 de Setembro, entre Rua Manuel Cailete de Souza e Rua Aurélio Simeone. Letra B, Rua Aurélio Simeone, entre Rua 7 de Setembro e Rua Antônio Esperanceta. Letra C, Rua Antônio Esperanceta, entre Ruas Manuel Cailete de Souza e Rua Aurélio Simeone. Projeto de Lei 26/2018 recebeu a numeração na Casa 40/2018. Está em primeira discussão. Votação. Projeto de Lei 26/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Projeto de Lei 34/2018, autoria do Poder Legislativo, vereadores Vinícius dos Santos Ferreira e Anderson de Jesus Cardoso. Dispõe sobre a dispensa do pagamento do serviço funerário municipal aos usuários que autorizem a doação de órgãos do familiar falecido e da outras providências. O projeto de lei está em primeira discussão. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem e aos presentes, aos nossos amigos. Esse projeto, nós vemos ele, estamos discutindo ele, apresentamos na casa já faz um tempo, no início do mês de outubro, então estamos aí praticamente 6, 7 meses discutindo um projeto em que elaborei junto com o vereador Anderson Cardoso,
em que exigimos muito da nossa parte jurídica aqui da Câmara, né? E já de antemão eu agradeço a participação da doutora Michele, doutor Michael e a doutora Franciele Trevisan, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no que nos apoiou. Nós pedimos o apoio a essa secretaria responsável pelos projetos que tem a demanda quanto ao serviço funeral. Tivemos a ideia de fazer o projeto, um projeto de lei importante, vereador Anderson Cardoso, demais vereadores, em que a gente faz um projeto de iniciativa aí do município, nessa bandeira levantada aí, nessa boa ação de fazer a doação de órgãos. E constatamos que no município não temos nada disso. Então, a gente viu que a gente pode e podemos fazer alguma coisa para contribuir com isso, né? Em pesquisas realizadas aí, até foi divulgado agora há poucos dias, no dia 29 de maio, um novo levantamento. Vou fazer uma prévia aqui. O Paraná é o primeiro lugar em doação de órgãos no Brasil, recentemente. Resultado da solidariedade do povo paranaense aliado aos profissionais do Sistema Estadual dos Transplantes, aquele sistema do HospiSUS. As informações são da última edição do Registro Brasileiro de Transplante de Órgãos, RBTO, divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos no último dia 29/5. Ainda nós temos uma fila grande de pessoas à espera de um transplante, mas com esse andamento, com esse grande andamento aí no estado do Paraná, a fila já diminuiu bastante. E esse projeto de lei, ele vai dispensar do serviço de pagamento, do pagamento do serviço municipal, funerário, aos usuários, né, onde a família vai poder estar autorizando a doação de órgãos. Nós já temos a lei, deixa eu dar uma procurada aqui, nós já temos a lei, decreto 131, de 19 de dezembro de 2011, onde institui o auxílio funeral social. A gente sabe que para as famílias carentes aí, a prefeitura tem esse serviço funeral, que ajuda as famílias aí muito. Então, nesse projeto aqui, ele vai ser bem... ele foi elaborado, Anderson, juntamente, em todas as reuniões que nós temos aqui na Câmara, tanto nas comissões quanto aos advogados que nos apoiaram aí no projeto. Ele é também um pouco amarrado a esse decreto que institui o auxílio funeral social, onde ele vai poder receber esse serviço gratuito. Claro que se a família quiser um serviço mais complementar, uma urna de melhor qualidade, alguma coisa assim, vai pagar a diferença, Não é que vai sair lá por 50 mil reais e vai isentar total. Ele vai isentar o que está direto no auxílio funeral, que a prefeitura fornece. Para finalizar, e até por conhecimento, nos levantamentos e no estudo que a gente acaba se aprofundando a mais, Juliano, do que deve nos projetos, por próprio conhecimento, e você está sabendo como acontecem as coisas, um doador de órgão é capaz de salvar mais de 20 pessoas. Então, eu falo que é um simples projeto, mas com um grande significado e um grande objetivo que a gente tem aqui no município, e também é de fazer aí, estar elaborando nesses projetos inovadores. E eu procurei também, como já disse no início aqui, é o primeiro projeto de lei aqui no município municipal, onde se diz sobre a doação de órgãos. Eu quero agradecer às comissões e a paciência da Câmara de colocar um projeto, retirar, substituir, em forma de aprimorar e deixar melhor colocado a preposição do projeto. E eu agradeço a todos os vereadores e a gente pede a primeira votação e a colaboração de todos. Obrigado. Em discussão, senhor presidente. Queria agradecer o convite do nobre vereador Vinícius para trabalhar junto a esse projeto. Quando ele me chamou para a discussão desse projeto, o intuito foi colocar bem em questão o que recentemente passou
a pessoas próximas de mim, aonde que a necessidade da busca de um rim, de um transplante de órgão foi, assim, ocorreu um tempo assim considerável, de quase um ano, para encontrar um doador, para encontrar alguém que conseguisse amenizar o sofrimento da hemodiálise de 3 sessões semanais. Então, esse projeto ele tem, primeiramente, o intuito, né, Vinícius, de chamar a atenção para a necessidade desse tema, doação de órgãos, sensibilizar aqui, com a discussão na casa desse tema, sensibilizar quem nos assiste, a quem nos acompanha, da importância de colaborar com isso, porque a fila é imensa, como o vereador falou, é gente a todo dia torcendo por uma ligação do banco de órgãos ou do hospital, dizendo que a chance dele de sobreviver ou de ter uma vida melhor, né, com a saúde melhor, é a doação de uma pessoa. Então, o valor mínimo que vai ser gasto com essa situação, ela é justificável pelo salvamento de inúmeras vidas, se esse projeto vir a criar uma possibilidade do aumento desses doadores. Então, parabéns, Vinícius, mais uma vez, que a ideia inicial foi sua, eu vim só a contribuir pelo projeto e foi de um ganho formidável e vai ser, acredito, alcançado o objetivo de criar mais doadores. Complementando, Anderson, como você mesmo disse, lembrando aqui, essa fila grande de espera e os demais vereadores, nossa população em geral sabe de algumas situações que já aconteceram com algumas famílias aqui no município, onde foi sofrido para conseguir o transplante e várias vezes, quase 99% das vezes, não foram atendidas por causa dessa fila de não alcançar algum órgão aí. Eu estava até agora, só complementando, presidente, olhando na justificativa aqui do projeto, quando eu fiz ele em outubro do ano passado, tem as informações da Secretaria Estadual da Saúde que cerca de 1,3 milhões de mortes registradas por ano no estado do Paraná, tem-se em média apenas 1,9 mil doadores. Então, de 1 milhão e pouco para 1.000 e pouca doações são muito pequenas. Então, a gente vê, acompanha que são inúmeras as campanhas a nível do estado aí, né, que incentivam a doação de órgãos e mostram a importância que isso representa para quem está na fila aguardando doação. O que, por vezes, acaba sendo a única esperança dessas pessoas. Eu acho que nós estamos aqui, quanto legisladores, e tanto para elaborar as leis e outros serviços mais, nós temos que fazer alguns projetos de lei virado para essa ação, que é a doação de órgãos, que até no início, um dia, conversando com o doutor Michael, falei para nós colocar o nome desse projeto, Salvando Vidas, né? Essa é a intenção e o objetivo do projeto. Encerrada a discussão, votação. Projeto de Lei 34/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Segunda apreciação, projeto de Lei 35/2018 do Poder Legislativo. Autoria vereador Geraldo de Souza e vereador Lucas Sene. Denomina Tenente Coronel Wellington Atti o prédio do município de Campina Grande do Sul, que especifica. Como vi que temos aí a presença de um familiar, farei a leitura, seu Hélio, da biografia. Histórico. Wellington Atti. Nascimento em 25 de dezembro de 1967 e falecimento 7 de outubro de 2017. Filho de Eliton Ramos Atti e Terezinha de Jesus Lazarotto Atti. Residiu em Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, retornou para Campina Grande, Colômbia, Carolina do Sul, Estados Unidos e em Curitiba. Foi aspirante a oficial em 1989, seguida segundo tenente de 1990 a 1992,
primeiro-tenente de 92 a 98 no 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá, capitão de 99 a 2006 no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba. Foi major de 2007 a 2013 no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná. Ocupou o cargo de subcomandante do Colégio da Polícia Militar do Paraná na cidade de Curitiba, nesse período. Tenente-coronel de 2014 a 2015, chefe da assessoria militar, no ano de 2015, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Foi tenente-coronel de 2015 a 2016, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recebeu medalhas e condecorações. Medalha de honra ao mérito escolar, prata prêmio Coronel do Cídio. Em 98, medalha policial militar de bronze. Em 2006, medalha de prata. Em 2010, medalha Heróis da Cavalaria. Recebeu elogios do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná. Em 1997, foi elogiado individualmente pelo comando do Batalhão da Polícia pelo desempenho durante o período no comando. Em 99, foi elogiado individualmente pelo comandante do Policiamento do Interior. Em 2007, foi elogiado coletivamente. Nascido em Curitiba, 25 de dezembro de 1967, cresceu em Campina Grande do Sul, onde os pais, Sr. Eliton e Terezinha, residiam com a irmã Annick Atti, mantendo sempre um forte vínculo com a cidade e com a família, pois, independente de onde estivesse trabalhando, sempre conseguia dedicar-se ao convívio familiar. Aluno dedicado, após cursar o ensino médio e fundamental no Colégio Estadual Campos Sales, passou na Academia Policial Militar do Guatupê como primeiro colocado, estando sempre entre os 3 primeiros lugares, no período em que frequentou o curso de formação de oficiais. Dentro da Polícia Militar do Paraná, fez uma carreira admirável, tornando-se tenente-coronel em 2014. Além da graduação na polícia, cursou a Universidade Estadual de Maringá, onde formou-se em Direito e estudou na Escola de Magistratura de Curitiba. Ressalta-se que em 2005 foi primeiro colocado na primeira fase do concurso para juiz auditor substituto da Justiça Militar da União. Nesse período foi diagnosticado com câncer e, para que ele pudesse realizar as provas da segunda fase, a mesma foi levada ao hospital onde estava internado, tendo em vista a sua saúde debilitada, fato que interrompeu seu sonho de tornar-se juiz auditor. Após sua melhora, com a mesma dedicação, retornou à polícia e, buscando novos conhecimentos, fez pós-graduação pela Universidade Anhanguera e pela Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná, também como um curso de aperfeiçoamento no exterior na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos, onde morou por 1 ano. O seu caráter, dedicação, humildade e profissionalismo, preocupação que sempre teve com todos e com a própria instituição, fizeram dele uma unanimidade dentro da corporação. Durante sua jornada profissional, conquistou o respeito de seus superiores, laterais e subordinados, mas, sobretudo, a amizade e admiração de todos. Recebeu diversas condecorações no período em que esteve na Polícia Militar, sendo elogiado individualmente e coletivamente. Ele sempre dizia a todos: façam o seu melhor sempre, independente das dificuldades e dos desafios enfrentados. Grandes amizades dentro e fora do seu ambiente de trabalho foram feitas. Sua casa estava sempre aberta aos amigos e irmãos de fé, o que fez dele uma pessoa única e especial. Tinha como princípio a vida, o amor a Deus e ao próximo. Infelizmente, em 2016, sua saúde agravou-se. Durante este período, nunca desanimou. Aliás, dava sempre uma palavra de esperança e conforto para as pessoas que o rodeavam. Recorreu a vários tratamentos, porém, sem sucesso, foi vencido pela doença em outubro de 2017.
e aos 49 anos veio a falecer, deixando saudades infinitas, boas lembranças e um exemplo a ser seguido na vida de todos os que o conheceram. A sua trajetória de vida foi semelhante à do apóstolo Paulo, citada na Bíblia em Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus permite as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Então, está lida as honrarias recebidas pelo companheiro Wellington e também a sua biografia. O projeto de lei já foi aprovado por unanimidade em primeira votação, agora está em segunda votação, aberto para as palavras aí dos vereadores que acharem necessário. Aí, boa noite, senhores vereadores, boa noite, povo que nos assiste. Aí não tem nem palavra para falar, né? Uma biografia tão bonita, uma pessoa tão nova, aí que nos deixou aqui. Aí sempre lutando pela vida, lutou, sem sucesso, vencido pela doença. Uma pessoa que a gente depois ficou sabendo, tantas que ele ajudava a pessoa, antes de falecer, quando estava doentado, doando Bíblia nos hospitais aí. Não sei quantas mil Bíblias que ele doou. Então, não tem nem palavras, né, para falar de uma pessoa dessa aí. Está aqui o seu pai, está aí o seu Hélio também. Então, eu acho que é de grande valia, uma simples homenagem, mas de grande importância para uma pessoa que lutou na vida, teve sua carreira, uma carreira brilhante, né, na polícia, e como pessoa também que a gente via aqui, né. Eu não tive o prazer de conhecer ele, mas não tive o conhecimento de andar muito, conversar muitas vezes com ele, poucas vezes, que mais ele ficava fora daí. Mas então, assim, a gente fica até meio emocionado, né, de uma pessoa tão nova, Deus levar dessa maneira. Essas são as minhas palavras. Senhor presidente, nobres colegas, me sinto honrado, nobre vereador Geraldo, de estar participando contigo nesse projeto. Quero parabenizar também o Wellington, né, sou pai do homenageado, a dona Terezinha, a Anne, que sempre, desde que cheguei nessa cidade, eu conheço vocês, uma família honrada, uma família correta, assim como ele nos representou Campina Grande do Sul, dessa forma tão brilhante, conforme vocês puderam conferir aí em sua biografia. Então, eu também estou muito orgulhoso dele ter participado em todos essa sua vida profissional, até no exterior. A gente se orgulha e hoje me sinto ainda mais orgulhoso de estar nomeando. Então, enquanto existir esse prédio em Campina Grande do Sul, o nome dele estará lá expondo a sua biografia também. Vai estar aqui na Câmara eternamente, né, presidente? A biografia do amigo. E essas as minhas palavras, e eu agradeço mais uma vez ao nobre colega Geraldo. E eu acho que uma pessoa que nem ele orgulha toda a cidade. Eu tive também um pouco contato com ele, que ele só vivia fora, estudava, e quando vinha para casa, ia direto para casa com os pais e tal. Então, uma ou outra vez a gente conversou com ele, e sempre a gente, assim, notou no semblante dele aquela pessoa inteligente, aquela pessoa com garra, aquela pessoa que quer vencer, e que realmente venceu. Infelizmente, a doença apareceu, mas a gente não sabe qual que são os propósitos do Pai do Céu, né? Então está lá junto com o Pai, lá, está comandando alguma coisa com certeza. Então, são essas minhas palavras. Peço aí a ajuda dos nobres pares para aprovação. Ainda em discussão, senhor presidente. Com o seu Hélito aqui, a gente conhece há anos,
junto com o nobre vereador Anderson, com o nobre vereador Serginho, nós estudamos com a Anique, desde o começo lá até se formar junto. Então, a pessoa do caráter da Anique, então imagine como que o pai e o irmão devem de ser, né? Então, hoje homenagem para o irmão. A gente não gosta de fazer homenagem depois que morre. Homenagem, flores a gente dá em vida. Mas se aconteceu, se foi uma pessoa que enfrentou várias batalhas na vida, ensinou as pessoas a enfrentar batalhas na vida e acabou sendo derrotado por algo silencioso. Então, a vida há de se pensar muito no dia de amanhã, no dia de hoje, ontem, o que aconteceu. Brigamos por poucos, não levamos nada. Do pó nós viemos, para o pó nós vamos ir. Então, nada mais justo. Tinha até falado com o prefeito, agora que tivesse uma oportunidade de colocar um prédio, mas daí o nobre vereador Geraldo, junto com o vereador Lucas, tiveram uma ideia, parabenizo pela ideia, e com certeza será unânime aqui. E é triste saber que está homenageando uma pessoa após ser morto, mas com grande merecimento dessa Casa de Lei aqui, e que Deus sempre conforte sua vida, e que venha mais exemplos aí. Tem outro, a Anne, que com certeza vai ter netos na vida, que sejam exemplos. É uma pena, mas essa é a realidade. Primeiramente, parabéns novamente aos vereadores Lucas e Geraldo pela proposição do projeto. E parabéns pelo pai. Se ele tinha esse currículo é pela educação, né, seu Wellington? A gente convivemos aí desde criança, como assim o Lucas falou, por ele sempre estar trabalhando, estudando fora e trabalhando fora, a gente tinha pouca convivência, mas o espelho era os pais com que a gente pôde criar desde criança, né, seu Wellington? E eu fico feliz de ver o senhor aqui na sessão. Volta e meia falamos aí na rua, mas eu parabenizo pela educação que o senhor deu para o seu filho e essa homenagem mais do que merecida de colocar um prédio, ainda mais sendo da área dele, que era da polícia, né? Uma homenagem. Até em nome das comissões, estivemos lá no prédio da polícia conversando sobre essa ideia. Eles gostaram e concordaram em dar a homenagem mesmo com o nome do prédio da Polícia Militar, da 4ª Companhia, que temos aqui no município. Então, eu parabenizo novamente aos vereadores pela propositura e ao senhor pelo grande filho que o senhor não teve, que o senhor tem, né? E que é de grande respeito para o município aí. Ainda em tempo, senhor presidente, espero que após a votação, que logo se encaminhe a Polícia Militar também, não sei se a placa fica a questão do município, para que seja colocado, porque muitas pessoas são homenageadas nesse sentido aqui, mas não são colocadas as placas. Um exemplo, a Capela Mortuária da Série, que tem nome e não tem placa lá. Ele relata, senhor presidente? Sim. Eu também não posso deixar de dar um testemunho também, senhor, a respeito. Primeiro, parabenizar os nobres vereadores por excelente proposição, frente a uma pessoa, um munícipe do município que fez grandes conquistas na sua vida profissional e levou o nome do município para fora. A gente fica muito feliz com isso. Lembro também, não tive muito contato com o Wellington, mas em compensação a Anne, que estudei desde os 10 anos de idade, junto com o nobre vereador Clevers, não cansava de elogiar o seu irmão em sala de aula e a ajuda que ele dava constantemente nas suas tarefas de casa. Lembro de uma situação que eu perguntei para a Anne, que assim, Anne, você estudou para a prova de matemática? Ela disse assim, Anderson, estudei, fiz todos os exercícios, meu irmão me ajudou. Então, isso nos recorda e nos mostra o carinho que a Anne que sempre falou do irmão em sala de aula e o orgulho que ela tinha do irmão e de toda a família. Então, isso nos deixa assim marcado e é motivo de a gente hoje mesmo dizer o quanto a gente fica feliz de ter participado, nem que seja um pouco distante da vida da sua família, seu Wellington, e sabedor de quão é a educação que você deu para eles. Então, a gente fica muito feliz de estar junto, votando a favor dessa justa, mais do que justa homenagem. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto e tem meu voto muito que favorável. Perfeito. Também deixo aqui uma saudação especial para o senhor Eliton. Também tive a oportunidade de estudar com a Anique e a gente
ficava espantado com a dedicação dela na escola, né? O projeto não trata dela, mas ela é uma referência dos ensinamentos que o senhor deu para sua família. Eu faço esse resgate para registrar uma moção de parabéns para o senhor pela educação que o senhor deu pelos seus filhos. Uma pena a perda do filho, algo precoce, que qualquer um está sujeito, né? Mas e também parabenizo aí os vereadores pela autoria do projeto. E as coisas começam a caminhar com coerência, né? Um militar, então, se denomina um prédio onde funciona uma instituição militar. Eu acho que é de grande honra, uma pena que não foi em vida, mas o senhor receba aqui, em nome de todos os vereadores, a reverência desta casa. Então, encerradas as discussões, está em segunda votação o projeto de lei 35/2018. Projeto de lei aprovado. Convido o seu Hélito que fique até o final da sessão, mais alguns minutos. Aí está convidado a fazer uma foto com os vereadores, se assim quiser. Primeira votação, projeto de lei do Legislativo 36/2018, dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Campina Grande do Sul, para os eleitores convocados ou voluntários e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral. O projeto de lei está em primeira discussão. Votação. Projeto de lei 36/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Passamos à apreciação dos requerimentos. Requerimento 112/2018, autoria vereador Lucas Senen, solicitando ao setor de urbanismo a correção da Lei 51/2001, que denomina via pública do loteamento Chácara Olhos d'Água e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Não, é requerimento. Só para esclarecer, senhor presidente, essa rua trata-se da rua José Alzamora Júnior, a qual, quando foi criado o loteamento, não tem nenhuma referência onde inicia e onde tem seu término. Não tem também, a numeração é precária, então alguns moradores solicitaram a organização, a regularização dessa rua. Então, por esse motivo, estou apresentando aqui esse requerimento para que o Executivo possa estar organizando e para que as pessoas possam passar seus endereços corretos, as suas compras, e a Copel e Sanepar e assim por diante. Votação. Requerimento 112/2018, aprovado. Requerimento 130/2018, autoria vereadores Sérgio Cavanha, Amarildo Alegre Bandeira e Geraldo de Souza, solicitando à Secretaria de Projetos e Engenharia a elaboração de um projeto de pavimentação asfáltica para a rua Luiz de Bortoli, localidade Sicamp. Em discussão? Votação. Requerimento 130/2018, aprovado. Requerimento 137/2018, autoria vereadores Anderson de Jesus Cardoso e Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando a abertura de concurso público das especialidades de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e oftalmologia. Em discussão? Votação. Requerimento 137/2018, aprovado. Requerimento 138, de minha autoria, solicitando ao Poder Executivo estudos para a implantação de um tanque reservatório de combustível na Secretaria de Infraestrutura e Logística, no intuito de atender os veículos oficiais. Em discussão? Votação. Requerimento 138/2018, aprovado. Eram essas as matérias dessa noite. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Ana Carolina. Boa noite a todos aqui presentes nessa casa. Boa noite ao público que nos assiste, né? Hoje eu tenho a felicidade de dizer que estive no Palácio Iguaçu para apresentar para a governadora na verdade, um requerimento, um ofício que foi encabeçado por mim, e tive a
o apoio de todos os nossos colegas aqui dessa casa também, no intuito de retornar as perícias médicas na Agência da Previdência Social aqui em Campina Grande do Sul, que desde setembro do ano passado deixou de ter esse serviço em função de uma organização interna da Previdência Social. E, nesse tempo, desde que iniciou o ano, eu comecei essa frente, estava um pouco difícil, mas, no final do mês que passou, eu consegui o apoio dos 7 municípios, de todos os vereadores dos 7 municípios, que fiz visita pessoalmente para recolher o apoio deles, com uma assinatura, uma carta de apoio com a assinatura de todos eles. Consegui o apoio do deputado federal Luciano Dutti, e, com a ajuda da assessoria do Marcelo Richa, consegui, finalmente, no dia de hoje, esse encontro, que, na verdade, é Campina Grande do Sul que está sendo representada. É Campina Grande do Sul que está tendo essa frente, né? Com a ajuda de todos, mas somos nós, as pessoas que estão levando essa demanda à governadora, no intuito dela também apoiar o ofício, que pretendo, assim que ela finalmente nos der a carta de apoio dela, protocolar esse requerimento no Ministério Público Federal, no intuito de, finalmente, fazer de uma ação, de fato, a concretização daquilo que se pretende, né? Então, estou muito feliz e agradeço aos vereadores. Até peço o pessoal para mostrar ali a foto da gente. O vereador Lucas me acompanhou no dia de hoje, né? E é um prazer ser do município, é um prazer estar sendo a portadora dessa demanda, e juntamente com tantos colegas, são 77 vereadores, representando um total de aproximadamente 250 mil munícipes, né, de 250 mil pessoas, que por diversos motivos podem precisar de realizar perícia médica, e hoje tem que se deslocar até a capital. Uma pessoa, por exemplo, aqui que mora na divisa do município de Campina Grande do Sul, tem que andar ao todo para realizar uma perícia médica 180 quilômetros. Se tratando de uma pessoa que, de início, está com uma saúde frágil, né, porque é portadora de algum tipo de moléstia que está incapacitando ela, inclusive, para trabalhar, eu acho que essa demanda é, de fato, relevante. Agradeço mais uma vez o apoio dos nobres colegas e o apoio dos outros vereadores, que, se por acaso tiver algum nos assistindo, a presença deles hoje também. Cada um levou um representante, alguns não conseguiram, porque a agenda foi um pouco rápida, né, que eles abriram. Foi na sexta-feira à noite que foi nos feito o convite, e mobilizar 77 pessoas é um pouco difícil em 3 dias de feriado, inclusive. Mas, no mais, agradecer isso, estou muito feliz, e com a esperança que, de fato, a nossa agência venha a promover esse serviço para os cidadãos, tanto de Campina Grande do Sul, quanto de 4 Barras, Tunas, Adrianópolis, Bocaiúva, Colombo, Piraquara. E essa é um dos assuntos mais relevantes que trago hoje aqui na minha despedida, nas considerações finais. Eu tinha feito um requerimento, e o nobre colega Cleverson já tinha feito, obrigado por me mostrar. O importante é que faça a luz lá, né? Que aconteça de ser instaladas as luzes lá, porque também o pessoal está já fazendo a contribuição da luz. Quero fazer um requerimento verbal, solicitando ao Poder Executivo para fazer a manutenção da rua Carlos Rodrigues da Cruz, aqui próximo ali do Rancho da Alprá, de preferência com antipó de qualidade, porque lá tem uma camada, não sei se é antipó, de asfalto antigo, e o pessoal tem reclamado um pouco, tem umas valetas profundas nas laterais, a rua está bem precária. Então, fica aí o meu requerimento. E, no mais, então, desejar a todos uma boa semana e rezar para que, de fato, essa nossa ação, em conjunto com todos os nobres colegas dessa casa e também com os nobres colegas dos outros municípios já citados, venham a, de fato, acontecer. Muito obrigada, boa noite a todos.
Vereador Felipe Veiga. Boa noite a todos que nos assistem pessoalmente, aqueles que nos assistem de casa. Primeiro, parabenizar você, Carol, novamente, por essa sua iniciativa da ação e agradecer também pelo convite de fazer parte dela. Eu acho que nós, independente de quem seja o vereador, partido, que encabece isso, mas desde que o benefício seja para a população, nós não temos como recusar, né, esse tipo de convite, e parabenizo por ter levado isso tão a sério. Hoje eu queria falar um assunto relativamente aleatório, mas uma coisa que talvez a população do município espere de nós de uma certa maneira. São constantes as discussões a respeito das eleições desse ano. Eu acho que é uma coisa que nos preocupa enquanto agentes políticos do município, essas eleições de 2018, porque nós sabemos a importância que determinados cargos têm para o município, né? Cargos do legislativo e do executivo. E, no meio dessa discussão, a gente vê uma descrença muito grande da população em relação aos políticos, aos pré-candidatos que estão aí. E o que me preocupa, professor Ciro, é a polarização da discussão. Parece que só existem 2 ou 3 candidatos, né? Tanto para a presidência quanto para o governo do Estado. E, pior, né? Deputado estadual, federal e senador, praticamente não se discute. O que eu sempre digo aqui nessa casa, para mim o legislativo tem uma importância muito maior do que o executivo. E isso falta nessa discussão. Então, muitas pessoas vêm perguntando, o que acontece se eu anular o voto? O que acontece se eu votar em branco? E a pergunta que eu tenho feito para essas pessoas é se essa é a solução. Né? Se anular simplesmente o voto, deixar de votar é simplesmente a solução. Né? Por que nós não discutimos, então, o currículo do candidato? Né? Fazer uma análise criteriosa do currículo. O período eleitoral não começou, mas as intenções de pré-candidatos já foram postas aí. Então, analisar o currículo desse indivíduo é a primeira coisa, com relação à capacidade dele de estar no cargo a que ele se propõe. Né? O histórico político dele, o histórico pessoal dele. Então, se começasse a fazer essa análise a partir de agora, lá na frente vai ser mais fácil de tomar as decisões. Lógico que você tem que, num primeiro momento, e assim funciona para mim, uma afinidade de pensamento. Aquele candidato pensa assim, eu também penso assim, eu acho que vai ser o melhor. Essa é a primeira coisa. Mas outros aspectos também devem ser analisados. E o que eu acho mais importante, né, nesse sentido, é as atribuições do cargo. Então, você faz um paralelo, né? O currículo dele com as atribuições do cargo. Será que ele vai ter capacidade? Esse currículo dá a ele capacidade de estar nesse cargo? Eu acho que essa é a análise mais importante que nós temos que fazer. Eu digo que é um assunto relativamente aleatório, mas eu acho importante levantar essa discussão, principalmente para quem assiste à sessão da Câmara, ao vivo, as pessoas que estão aqui sempre. Eu cito sempre o Juliano, o Eduardo, que são da sociedade civil e que não teriam obrigação nenhuma, né, de vir para a sessão e estão aí assistindo. Hoje o professor Ciro, um grande formador de opiniões também. Que política se discute, sim, tem que ser discutido, né? A gente não pode deixar de discutir. Esse é o caminho, é o pior dos caminhos, né? Então, acho que nesse momento tão obscuro da nossa política é o momento da gente iniciar a discussão, mas fazer ela com uma certa responsabilidade, né? Até porque os cargos, o deputado estadual, que está mais perto de nós, que nós, vereadores, temos um acesso maior. Então, o deputado estadual que esteja próximo do município é extremamente importante. E, nesse sentido, fazer análise política, a leitura política atual pela população é imprescindível. E o principal, né? A gente não pode se tratar como inimigos. Eu posso pensar diferente do Geraldo, da Carol, posso ter candidatos diferentes, mas nós não somos inimigos. Nós só temos opiniões diferentes. E, com relação aos candidatos que estão aí, nós também temos que pensar assim, porque a polarização ela gera essa sensação. Não concorda comigo, então é meu inimigo. Muito pelo contrário, né? Vamos ficar abertos à discussão e evitar
esse embate tão grande e até às vezes violento. Isso só gera consequências destrutivas para a nossa sociedade. Só queria passar essa mensagem mesmo e fazer a reflexão que eu venho fazendo há bastante tempo a respeito disso. Desejar uma boa semana a todos e até a próxima sessão. Vereador Geraldo de Souza. Boa noite a todos novamente. Aí quero parabenizar a Carol aí pela iniciativa aí de tentar voltar às perícias aí do INSS Jardim Paulista, que o povo tanto sofre, né? Aí se deslocar a Curitiba, e aí é longe, agora é só lá na Cândido Lopes, né? Então, e na Visconde, mas a maioria é Cândido Lopes, então é um lugar longe de ônibus, tem que andar um monte de a pé, é ruim de ir, então é complicado. Eu já tive com a Carol lá no INSS, dia conversando com o Aldebrando, o chefe lá, então é bem complicado, ele falou um monte de coisas lá que não convenceu nós. Então vamos ver se Deus quiser pela luta agora, conseguir retornar as perícias aí, será de grande valia para o povo aí. Também aqui quero parabenizar o Anderson Cardoso, campeão ontem, pelo time de Master do Churo, aí parabenizar eles aí pelo título conquistado. E o mais aí, desejar aí uma boa semana a todos, agradecer a presença do Ciro, do César, lá os demais aí presentes aí, desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe. O Ravel lá também, que Deus abençoe a todos. Vereador Cleverson Dalprá. Boa noite a todos novamente, agradecer a presença da Luciana, minha assessora, a presença de todos, o seu Hélito, o professor Ciro, foi meu professor na Universidade Federal do Paraná. Aí. Hoje estive em vários bairros sobre o asfalto, marcaram eu e com certeza acho que procuraram algum dos nobres vereadores aí sobre o barro que fez. Então não dá para entender. O morador quer asfalto, daí reclama que faz barro. Calma, pessoal, mais uns 2, 3 meses aí já entra a brita, já sai o barro ali. Infelizmente é assim. E daí várias pessoas cobrando também serviço de iluminação pública. Então, hoje, se tem algo que está manchando a administração, eu digo que é o serviço de iluminação pública. Foi feita uma licitação para uma empresa, outra empresa entrou impugnando, mas espero que se ajeite logo, porque está ficando difícil de volta. Já teve ruim, agora está pior. Então, o morador paga, ele tem todo o direito de cobrar. E quem que está na rua dando a cara para bater, para ouvir todo dia? Os vereadores. Né? Então, é na porta da casa da gente, é no comércio, é na rua, lâmpadas, lâmpadas e lâmpadas. Acho que se o pessoal lá que troca a lâmpada falasse menos e trabalhasse mais, eles tinham ajeitado já melhor o município. Seria isso aí. Muito obrigado a todos. Vereador Lucas Sene. Quero saudar com boa noite aí os presentes na sessão, pessoal de casa, hoje em especial o Hélito, né, sendo homenageado aí através do seu filho, né, e também o professor Ciro, muito obrigado pela sua presença. Quero parabenizar a vereadora Carol pela liderança nessa questão do INSS em Campina Grande do Sul. Tivemos hoje lá no Palácio, fomos muito bem recebidos pela governadora, com os demais vereadores que nos acompanharam, dos municípios vizinhos. E o município de Campina Grande do Sul é muito importante nesse processo. No ano 2009, quando foi concedido o terreno para que acontecesse a construção do prédio, era o estacionamento do teatro. Portanto, um terreno nobre do nosso município, um terreno de hoje vale R$1 milhão, ao lado do terminal rodoviário, para beneficiar o pessoal que vem de outros municípios, pessoal que vem do interior do município de Campina Grande do Sul, para lá buscar os seus benefícios, buscar as suas necessidades junto ao INSS. E o pessoal de Bocaiúva, dos municípios vizinhos, para eles é muito mais prático vir em Campina do que no centro da cidade. Tem a dificuldade de transporte, a dificuldade que muita gente do interior não sabe andar de carro no centro. E aqui facilita tudo. Então, o município é um prejuízo muito grande para a gente. Para o comércio local, o pessoal que vem de fora, vai ali, compra um refrigerante, faz um lanche, tudo isso faz parte de um processo que já estava em funcionamento, que era o intuito do nosso município, de fomentar o comércio, de trazer pessoas de fora.
Mas, enfim, agradeço o pessoal, todos os vereadores que aderiram a essa campanha, e a vereadora está de parabéns. Então, ela liderou hoje o pessoal, os vereadores que lá estiveram junto. A governadora foi muito bacana, foi muito bem recebida, e ela se mostrou bastante interessada no assunto para que possa voltar a funcionar as perícias médicas aqui em nosso município. Outra coisa que quero falar, vou pegar um pouquinho de tempo hoje, presidente. Só não bate o gongo lá. Aí o Felipe falou sobre as eleições desse ano. Muito relevante esse assunto, vereador. Até porque nesse processo da paralisação dos caminhões, que até por conta disso não pude chegar a tempo na sessão na semana passada, estava no interior do município e não pude chegar a tempo. Nesse processo da paralisação dos caminhoneiros, que envolveu toda a nação, né, todos os segmentos de comércio, e nós notamos nesse episódio a grande falta de um líder nacional, de um líder de confiança, que nós não temos, infelizmente. Não temos. Né? Fala num, fala no outro, um partido defende um nome, outro defende outro nome, mas a verdade é que nosso país está carente de um líder de confiança. Assim como nós podemos hoje, nós desconfiamos de todos, como vamos confiar na polícia? Tem polícia boa, tem polícia ruim, tem juiz bom, tem juiz ruim, e assim por diante. Né? Então, até está se destacando nesse ano de 2016, 17 e 18, aí a grande atuação da Polícia Federal e do Judiciário. A gente até está orgulhoso de que isso está acontecendo, porque é a única maneira de colocar a limpo os bons candidatos a todos os níveis do comando do nosso país. E era isso que eu queria expressar. Então, desejo uma boa semana a todos. E também parabenizar o Tchuro, né, que foi campeão da Liga Municipal de Futebol. Paulistinha também, né? O segundo lugar também é vitorioso, porque para chegar lá não é fácil. Né? E também eu ontem estive lá, fiquei até na hora do intervalo do primeiro para o segundo tempo, fiquei muito triste com a discussão bem acirrada que aconteceu ali. A gente fica assim um pouco entristecido, né? Porque futebol é futebol e são todos conhecidos, são todos amigos, né, professor Anderson? Né? São todos amigos, todos da mesma cidade, então acho que deveríamos de estar evitando esse tipo de coisa, mas enfim, isso é sujeito a acontecer. Vereador Venício Ferreira. Boa noite a todos novamente. Primeiro quero agradecer aqui aos vereadores, aos nobres vereadores, pela apreciação, aprovação do projeto 34, né, de minha autoria com o vereador Anderson Cardoso, sobre a dispensa, que dispõe sobre a dispensa de pagamento de serviço funerário municipal aos usuários, que autoriza a doação de órgãos do familiar falecido. Muito obrigado, e com certeza vai ser um projeto aí de grande importância para o nosso município. Parabenizar tanto ao Tchuro, campeão, quanto ao Paulistinha pela Copa Campina, pela Copa Master Campina, pelo campeonato. Até o nosso vereador dessa casa, Anderson, participou pouco, né? Mas parabéns lá pela competência de todos os times, em especial ali ao Tchuro e ao Paulistinha, que chegaram na final. Foi um jogo bem acirrado, né? E é uma bandeira que a gente leva ao futebol aí, que tem a maior representação no esporte do nosso município, a gente não pode deixar de citar. Igual o Cleverson já falou hoje sobre o barro, né? No início eu estive em várias casas e falando, para ficar bom vai ficar ruim primeiro. Daí alguns me questionaram, mas por quê? Falaram, no começo, daqui a pouco começa o tempo frio de chuva, e vai vir um pouco de barro aí, as entradas vai afundar, vai ter alguns problemas, e nós vamos ter que enfrentar 1, 2, 3 meses aí com dificuldades, né? Mas eu andei hoje no bairro, um dos bairros que eu andei hoje foi o Jardim Nesita, na Carlos Ferrarini,
E ali ela não está sendo contemplada com asfalto, mas na esquina dela com a João Lipke, sim, então foi feito o escoamento da água com a tubulação, está tudo pronto, a canalização. É claro, o bueiro ainda está longe, vai vir toda a estrutura do asfalto, até a água alcançar esse bueiro vai ter que estar com o asfalto pronto em cima. Então a água correu por cima ali, ficou uma lama lá, olha, complicado, não tem como transitar, essa é a palavra certa. Então, já liguei para o Júnior, falei com o Levi, até agora à tarde, vindo para a sede, eu passei ali no Levi, e agora eu quero solicitar essa casa, um ofício, para que a Secretaria de Engenharia e Projeto, não cabe a infraestrutura, cobre com mais rigidez a empreiteira responsável, porque ela vai ter que deixar o trânsito e o livre arbítrio de ida e volta, né, vereadores? Para que não fique aquela situação lá. A gente entende, claro que é difícil, vai ter um pouco de gasto para eles, mas vai ter que dar uma raspada lá com a máquina, com a patroa e jogar um cascalho em cima, alguma coisa. Porque do jeito que eu vi lá hoje, isso que só choveu pouco, né? 1, 2, 3 dias aí. Agora, imagine se pegar em uma semana direto, vai ficar pior. Então, a nossa parte aqui é de fiscalizar também as obras e informal já foi conversado hoje com eles. Agora, vamos oficializar em ofício aí para que tome as providências, né? Mais uma vez, eu quero aqui parabenizar os vereadores Geraldo e Lucas pela homenagem ao Wellington, filho do seu Wellington, nosso amigo, né, colocando o nome lá do ponto da Polícia Militar, em homenagem ao seu filho, mais do que merecido, né? Agradecer a todos os amigos que aqui sempre estão e que Deus abençoe a todos. Peço aos assessores registrarem suas presenças na recepção. E com a palavra o vereador Anderson Cardoso. Novamente, boa noite a todos que estão presentes nessa casa, os que nos assistem pela rede social. Não podia deixar de parabenizar inicialmente a Secretaria de Esporte, no nome do nosso amigo Juliano. Juliano, que tem desempenhado um papel fundamental na articulação dessa nova fase da Secretaria. Então, estendo esse parabéns não só a você, mas também ao nosso secretário, pela condução, não só do Master, mas das outras competições que tiveram, mas em particular do Master, que reuniu mais de 200 atletas, né, nessa competição, mais familiares que vinham torcer, que participavam do evento. Então, foi sucesso, embora uma discussãozinha ou outra, mas é normal, sabe, vereador Lucas? Nos ânimos ali é que nem jogar bolinha de gude, sempre a gente quer ganhar um pouquinho na garganta ou dar o engana no adversário para sair, então isso é normal, mas assim, no tocante geral foi fantástico. No final, os dois times que chegaram à final foram formados por pessoas que jogaram há muito tempo juntos em várias competições do município. Ciro conhece muito bem isso, foi um atleta também do município, né, Ciro? Competitivo na época e tal. Então a gente fica muito feliz com essa final, com essa finalização do campeonato de forma tão agradável, tão gostosa, torcendo já que o tempo vá logo para a gente partir para a próxima. Então, parabéns à secretaria, transmita ao secretário Elton os nossos agradecimentos pelo evento. Não posso também deixar de parabenizar a nossa vereadora Carol, que tem feito um trabalho fantástico na representação desta casa e do município frente a uma demanda tão importante. Nada mais justo, Carol, você conhecedora, profunda conhecedora dessa área, saber as necessidades da população a esse respeito e estar encabeçando de forma excelente, maravilhosa esse encaminhamento. Estamos torcendo e tem o nosso apoio que tenhamos sucesso e acredito que vai ter, porque está entregue em boas mãos. Então, parabéns mais uma vez, cada vez recolhendo mais forças para estar tendo sucesso nessa demanda. Também não posso de comentar sobre a fala do vereador Felipe também, Felipe. Isso tem atormentado também as minhas noites, sabe? Antes de dormir, eu fico imaginando como que vai ser o nosso contexto político, o nosso cenário político nos próximos meses, né? Aonde que, Felipe, de toda essa fala importante que nós devemos discutir, eu reforço a fala que nós devemos ser
ponderadas. Nós devemos ter a sensibilidade de saber escutar, de saber entender a opinião de cada um e a sua orientação partidária ou política, né? Temos que ter esse respeito. Eu acho que o extremismo ele não é válido em nada, muito mais política, religião. Então a gente tem que sim fazer com que em nossos discursos, em nossa fala, enquanto representantes de um município, fazer com que a gente faça essa transição de uma forma mais tranquila possível, né? Para que a gente tenha sucesso, a fim de também instigar, como o Felipe falou, de que nossos munícipes procurem conhecer um pouquinho mais de cada possível candidato, né? Porque existe uma reclamação gigantesca quanto à classe política, mas eu vejo muito pouco a mobilização para que isso mude. Visto que no momento da eleição, poucos demandam de tempo para pesquisa desse candidato, ou do histórico do candidato, ou do que ele pode produzir significativamente para a sua rua, para a sua comunidade, para o seu município, para a sua cidade, né, para o seu estado e assim por diante, para o seu país. Então, a gente precisa parar um pouco de, na rede social, de ficar evocando o que é necessário e praticar. Sabe? É muito bom a propaganda da coisa, mas ele é demagógico quando você não pratica isso. Quando você não lembra em quem votou na última eleição, o porquê votou, ou se realmente ele ajudou no seu convívio do seu município. Então, parabéns, Felipe, pelo essa início de discussão. Eu acho que ela vai ser frutífera nas outras sessões dessa casa. No mais, desejar a todos e agradecer a presença do professor Ciro Bactoni, também um grande amigo a longa data, uma pessoa que também hoje é referência no nosso município na área de educação, não só como município, mas principalmente na área de educação. E a gente fica feliz de ver essa evolução e saber que você está levando o nome do nosso município para fora, Ciro, também. Isso é muito importante, né? Saber que Campinas gera pessoas de excelência, a estado afora, cidade afora, estado afora, país afora, né? Mais uma vez, seu Hérito, parabéns pela homenagem, mais do que justo, parabéns pela educação dada à sua família. Isso é fantástico e nos orgulha de saber que a gente fez parte um pouquinho da sua família, no convívio da sua filha. Leve um abraço a ela, desse humilde vereador, que tanto a quer bem, porque foi do convívio minha, assim, íntimo, de irmã, como assim, em sala de aula. Então, mais desejar a todos uma ótima semana produtiva e feliz. Vereador Amarildo. Boa noite, senhoras e senhores. O público executivo municipal referente à regularização do imóveis de moradias Timbu. Esse ofício, reforçando o número 22, foi em maio de 2017, o ano passado, junto aos órgãos competentes, para que possamos entregar em mãos a documentação necessária aos proprietários. Há muito tempo os moradores já estão aguardando essa regularização, a fim que possam realmente obter a titularidade do imóvel. Meu boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoas que estão aqui presentes nessa sessão, nessa noite, as pessoas que nos acompanham de casa. Então, registro aqui a presença do seu Hélito Atti, também agradeço a presença do professor Ciro. Estudamos junto, agora o Ciro é professor. Valeu. Agradeço aqui a presença do Juliano, da Secretaria de Esportes, também nessa noite eu te cumprimento pelo desenvolvimento aí na tua trajetória junto à Secretaria. Saúdo aí a todos os presentes, de forma geral, que nos prestigiam nessa noite. E deixo uma saudação especial à vereadora Carol, da forma que tem conduzido os assuntos previdenciários no município. Parabéns, você tem se destacado e te desejo sucesso. O vereador Amarildo fez pedido do ofício sobre o Moradias Timbu. Eu também tenho tentado tratar desse assunto aí,
mas com pouco êxito até o momento, né? E aquela comunidade ali, ela espera pelos documentos aí definitivos das casas, até porque tem a questão aí de hereditariedade. Alguns, os primeiros proprietários já faleceram, os filhos querem regularizar a situação do imóvel. Então, estamos juntos nessa aí, vereador. Também não posso deixar de comentar que a próxima sessão será no horário das 17h30, de acordo com a autoria aí dos vereadores e a vontade da maioria. Então, nós faremos a publicação da alteração do regimento interno no próximo jornal, que deve circular quarta ou quinta, e a próxima sessão acontecerá às 17h30, mas também a virtual ela fica gravada, e quem tiver aí a curiosidade, o interesse, pode estar assistindo posteriormente, se não for um horário compatível. Por mais que alguém brincou comigo até que acho que vai aumentar a audiência da virtual, porque muitos usam o Facebook no horário de serviço. Então, 18h30, diz que o povo ainda não tinha chegado em casa, mas 17h30 alguns ainda estão no trabalho. Então, acho que vai aumentar a audiência. Vamos ver como vai ser. Então, desculpa as brincadeiras, foi uma boa sessão, um pouco compacta, aí, com poucas matérias. Temos aí muitas matérias nas comissões, cumprindo prazos, mas acredito que já teremos novas matérias ainda na próxima sessão. A sessão está encerrada, agradeço a todos, uma boa semana, Deus abençoe, e os visitantes estão convidados a fazer uma foto aqui com o seu Wellington e com os vereadores aqui na frente.